O ministro Alexandre de Moraes, ditador enrustido do Brasil e ministro do MSTF, determinou que a defesa de Daniel Silveira explique em 48 horas a presença do ex-deputado em um shopping center no dia 22 de dezembro, quando estava ainda sob liberdade condicional. Em sua decisão, Moraes também sustentou que os advogados divulgaram uma versão falsa de que Silveira estava com problema de saúde. No despacho, o ministro escreveu o seguinte, aspas, não bastasse o desrespeito ocorrido no sábado e na madrugada de domingo, durante o restante do dia 22, o sentenciado, de maneira inexplicável, manteve-se por mais de 10 horas fora de sua residência, de onde não poderia ausentar-se em momento algum. Entre outros inúmeros endereços visitados, o sentenciado passou mais de 1 hora no shopping, das 13h12 às 14h16, reforçando a... Ele passou 4 minutos, o cara fala, ele passou mais de 1 hora. 13h12 a 14h16, Gisele. 1 hora aí, 4 minutos. Então, mais de 1 hora, 4 minutos excedeu 1 hora. Ele fala como se fosse 20 horas. Mas é isso, exato. A narrativa, né, minha filha? Reforçando a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como alegado falsamente por sua defesa. Fecho aspas, mas eu quero fazer uma parênteses aqui. Como é que ele sabe? Porque assim, o hospital foi à noite. Ele foi ao hospital, recebeu medicamento. Eu realmente não consigo dar esse pulo do que ele dá na decisão. Ele não pode ir Aí ao assim, aí você fala, não pode. Não pode. Ele tá assim, preso. Eu vou contar uma coisa para você. Ele não pode sequer sair de casa no final de semana. Né? Isso está na decisão, tá? Mas ele chegou a essa conclusão só depois. Você veja, foi dia 24 a prisão, né? A recaptura do Daniel Silveira, 25, 26, 20, 3 dias depois ele veio com um argumento. Né? Não pode, ele deveria ter discutido o argumento e depois recolhido. O que a gente falou ontem, né? Poderia ir ao shopping? Não poderia ir ao shopping, porque ele não pode sair de casa conforme, não é conforme decisão judicial, conforme exigido pelo próprio Moraes. É assim, a bola é minha, tem que brincar como eu quero. Porque numa véspera de Natal, eu não vejo mal nenhum a pessoa ir num shopping para comprar um presente de Natal, não sei o quê. Tá errado? Tá errado. Mas colocar... ele ficou 1 hora, mais de 1 hora. 1 hora e 4 minutos. Um shopping center. O que ele foi fazer? Na véspera de Natal. Só se o Alexandre de Moraes ele vira a cabeça e começa a babar verde no dia de Natal. Então ele entra num sarcófago, porque todo mundo sabe que é véspera de Natal. Mas vamos lá, mas não podia. A decisão judicial. Não. O que mandou ele mesmo, né? E ontem, em entrevista ao Jornal da Oeste, o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria, qualificou Alexandre de Moraes como torturador nato. Não é meu parente, é torturador, não é PAV. Tá? E disse que o ex-deputado é, aspas, preso de estimação, fecho aspas, do ministro do MSTF. Não, ele falou STF, mas eu que disse STF. Bom, que o Alexandre de Moraes é um abusador contumaz, de autoridade, nós sabemos. Que o STF, o Pleno, todos os ministros, todos eles, decidiram por unanimidade que a lei de abuso de autoridade não se aplica ao juiz. Porque se o Alexandre de Moraes viu gravidade de um liberto provisório ir ao shopping na véspera de Natal por 1 hora, é muito mais grave um juiz desrespeitar a ordem de análise e decisão de uma liberdade provisória em prazo razoável, e falo do caso do Clezão, e esse juiz levar 300 dias. É muito mais prejudicial a ordem jurídica os ministros decidirem que o ministro do STF, que eles próprios podem cagar para um prazo razoável. Essa é a ordem da lei, do Estado, do direito.
Agora, a ordem do próprio Alexandre de Moraes, de que ele não pode sair de casa no fim de semana, ele foi para o shopping na véspera, eu não vejo gravidade nenhuma. A gente tem que ser proporcional, é o princípio da proporcionalidade. Enquanto o Alexandre de Moraes, ele pode fazer o que não pode, ou seja, quer levar 300 dias quando a lei manda que ele seja rápido numa decisão de urgência, como no caso do Eclesan, mas ele morreu, do que o cara ir no shopping numa véspera de Natal, mas isso é assunto para a mesa, Geisiane. Olha, bom, o primeiro ponto é que a gente tem que perguntar para o Daniel Silveira como é que ele fez o feito de ir no shopping, passar somente 1 hora e 4 minutos na véspera de Natal. A gente, na verdade, tinha que parabenizá-lo por esse grande feito, tendo em vista que os shoppings estão lotados na véspera de Natal. Ele fala como se o Daniel Silveira tivesse passado o dia inteiro no shopping. É a mais pura narrativa, isso é perseguição, isso é desproporcional e isso fere o procedimento jurídico que tinha que ser aplicado ao caso. Ele não tinha que ser recolhido, preso, como se ele tivesse feito, como se ele fosse um bandido de alta periculosidade para a sociedade brasileira, porque não é. Portanto, há falta de proporção à pena que ele está sendo ali sentenciado. Na verdade, não era nem para o Daniel Silveira estar preso. Ele tinha o direito de falar, ali falou bobagem ou não falou bobagem, isso é um outro debate. Mas não era nem para ele ter sido preso, ter sido condenado a 8 anos. E aqui a gente vê o grande contraste do nosso país. Enquanto a gente tem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, perseguindo de maneira extremamente clara, usando todo o aparato que ele tem nas mãos, o TSE, o STF, a Polícia Federal, para fazer o serviço sujo sim, uma vez que eles estão corrompendo essas instituições, portanto, um serviço sujo de perseguir opositores políticos, assumindo verdade, completamente... essa instituição é uma instituição contraste. Pronto, é isso. Uma instituição contraste. Cheia de contraste, repleta, tem 11 contrastes ali dentro. E aí, enquanto ele usa isso, a gente tem nesse mesmo STF um ministro falando, criando essa narrativa contra a Polícia de São Paulo. Vale ainda lembrar que a Polícia de São Paulo, com Guilherme Derrite, ela está batendo muito em cima do crime organizado. Então, é mais uma sinalização da bandidolatria que existe dentro do nosso país, é mais uma sinalização de que estamos numa ditadura. É muito importante que isso fique claríssimo para a audiência da Revista Oeste. Nós estamos numa ditadura e quem manda e desmanda é o Alexandre de Moraes, é o seu bel prazer. Então, se for ao shopping ali, ainda que seja ilegal, né, do ponto de vista do que foi determinado... Ilegal não, um crime. Não é legal, é uma desobediência à ordem judicial. É só isso, e aí é desproporcional. Pois é desproporcional. Mas ainda que seja aí, enfim, uma desobediência, qualquer coisa completamente desproporcional, mas como fez ao Alexandre de Moraes, ele se sente pessoalmente ofendido. Um bom exemplo disso é a Fátima Tubarão, né, que também ali foi sentenciada e tal, aquela senhora, porque ela diz, vamos atrás do Alexandre de Moraes, e balança lá uma bandeira, e aí o Alexandre de Moraes coloca em cima dela que ela queria derrubar as instituições republicanas, uma senhora que não tinha nem, enfim, noção do que estava falando direito. É perseguição política. Alexandre de Moraes, ele é o vingador, mas é aquele vingador lá do desenho da Caverna do Dragão. Então o objetivo dele mesmo é vingança. Vingança por vingança. Nem sei porque vingança, fazer maldade, meu. Não tô nenhuma vagueza. Encarnação do mal, né? Agora, você veja bem, né? Ele faz o que faz, tá? Ele faz. E as pessoas acham... Tem gente que acha o máximo, por exemplo, o Botelho Pinto. Arruda Botelho, né, o ex-secretário, estava hoje de novo falando, não, ele não poderia, o que tem que ficar falando? Já deixou de ser secretário nacional de justiça para fazer um esqueminha, porque o ex-chefe virou ministro de uns casos bilionários, aí ele foi advogar para os casos bilionários. Ah, meu irmão, corta essa, conta o que você está fazendo é muito mais prejudicial ao país, ouviu, Botelho Pinto? É Arruda Botelho. Do que o cara ir no shopping na véspera de Natal? Isso que você está fazendo é antiético. É também contra a lei, porque você sair da Secretaria Nacional de Justiça e assumir num escritório de advocacia, isso é advocacia administrativa no mínimo. Só não vê quem não quer. E tem muita gente que fica perguntando aqui, Caivano, e os 6 GB do Glenn Greenwald? E os 6 GB do Glenn Greenwald? Eu vou falar uma coisa pra você. Você que acha que é tudo fácil, você que não é assinante da Oeste e acha que é tudo fácil, fica... Mas cadê? O Glenn Greenwald tem 2 filhos pequenos, tá?
Eu preciso falar mais alguma coisa? Não.